visão para Jacó e depois reafirmada por Cristo, né? Essa escada nós sabemos que é o único meio que a humanidade tem ao céu, é através dessa escada. Os próprios anjos, segundo a mensagem dada a Jacó, subiam e desciam por ela, né? Vamos acompanhar o primeiro texto aí de Gênesis capítulo 28, versículo 12. Gênesis 28, versículo 12. Aí a primeira menção dessa escada, pelo menos literalmente falando de escada, né? E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Escada grande, né? Escada grande. Uma escada que ela tinha a sua parte de baixo tocando a terra e tinha a parte de cima, o topo, que tocava nos céus. Na realidade, o assunto em si que a gente vai estudar é exatamente essa questão das duas partes. Uma que estava na terra, tocava na terra, e a outra no céu. Por que há uma menção interessante a respeito dessa questão da escada topar a terra e também alcançar os céus? Claro que tem uma lição em todas as palavras que é mencionada aqui nesse versículo. E de extrema necessidade para nós. Porque na realidade essa escada, o ensinamento, a luz transmitida através dessa visão e do que Jesus nos ensinou, é uma revelação do plano da redenção. Nós sabemos que depende a nossa vida compreender o plano da redenção. Pelo menos aquilo que nos é transmitido, né? Aquilo que nos foi revelado. Nós sabemos que mesmo no céu, nós vamos crescer nesse entendimento. O plano da redenção vai ser um conhecimento infinito, em que até mesmo os anjos do céu, que são perfeitos, diferentemente de nós, né, que nunca caíram, diz que eles atentam. Eles têm um interesse totalmente voltado para o plano da redenção. Então, mesmo o pouco que nos é permitido, que nos foi dado, nós devemos nos interessar para compreender. E essa questão da escada traz muito sobre isso. Nos ensina muito sobre o plano da redenção. Porque é entendendo o plano da redenção, entendendo a respeito do trabalho de Cristo em prol da nossa salvação, é que nós vamos nos interessar mais por ele. Hoje pela manhã a gente estudou sobre um assunto interessante, sobre a importância que a gente deve dar para o sacrifício de Jesus. A gente costuma muito prezar o bem que as pessoas fazem por nós, né? Se uma pessoa fazer um bem para nós, qualquer que seja, especialmente quando ele é grande, né? A gente fica agradecido do resto da vida. A gente agradece, a gente, se possível for, a gente retribui com alguma coisa, mas a gente nunca esquece, sempre fica lembrando e sempre fica agradecido pelo bem que é feito por nós. E muitas vezes, muito pouco a gente agradece pelo bem que Deus fez e faz por nós. A gente é muito disposto a agradecer e a retribuir um bem que as pessoas fazem, mas pouco a gente se interessa em agradecer e retribuir pelo bem que Deus fez e faz por nós. Há uma necessidade de compreender mais, ou pelo menos atentar mais a esse plano, ao plano da redenção, que foi estabelecido para a nossa salvação. Em João 1,51, o Senhor Jesus, novamente citando lá a respeito da escada, ele esclarece para nós que aquela escada que os anjos viram, que Jacó viu os anjos subindo e descendo por ela ou sobre ela, ele afirma que essa escada
é Ele mesmo. Não é isso? E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos. Essa capacidade de ver o céu aberto, irmão, é interessante. Porque o reino de Deus, nesse momento, estava se abrindo para as pessoas conhecerem. Até então, muitas pessoas não tinham uma correta compreensão do plano da redenção. Ou a mente não tinha sido aberta o suficientemente para as pessoas compreenderem. É tanto que os sacrifícios, eles estariam sendo feitos de formas erradas, porque não haviam compreensão do que realmente queria ser transmitido por Deus. E agora o Senhor, com a sua vinda, com o seu sacrifício e com o ensinamento por intermédio dele e dos discípulos, agora abriria o caminho para as pessoas conhecerem de forma mais direta e eficiente o plano da redenção. É tanto que por intermédio de Paulo ele disse o seguinte, ele disse que agora abriu-se um novo caminho. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, na morte de Jesus, ali esse caminho estava sendo aberto. O caminho de uma compreensão mais ampla e certa do que realmente era o plano da redenção. Do que as pessoas precisavam para se salvarem, né? Ou para receber a salvação, na realidade. Então o céu se abriu. Hoje nós temos, graças a Deus, os céus estão abertos para que a gente possa contemplar exatamente os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Hoje nós temos, graças a Deus, pelo poder da providência de Deus, nós temos a capacidade de entender mais sobre esse plano. As profecias de Daniel e Apocalipse já nos ajudaram na compreensão dessa mensagem importante. E nós vamos atentar para que a gente entenda, pelo menos, o pouco que nós podemos a respeito desse assunto. Mas é muito interessante, oramos para que o Senhor nos ensine. João 14,6, um texto bastante conhecido e muito importante e profundo também. Apesar de ser muito conhecido, não deixa de ter uma importância muito grande. Disse Jesus, eu sou o caminho. Na realidade, aqui é uma afirmação daquilo que ele acabou de falar, que é a escada. Mesmo os anjos sobem e descem por intermédio de Jesus. É Jesus que faz a ligação. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só uma confirmação. O acesso da humanidade ao céu é feito por intermédio de Jesus. Ele é a escada. Definitivamente, a escada que liga a terra ao céu é Jesus. Só afirmar esse detalhe aí na nossa mente, tá? Vamos ler a mensagem escolhida, volume 1, página 252. Vamos lembrar, só para a gente continuar aqui, vamos lembrar desses dois pontos aqui, como já falei no início. Uma parte da escada estava posta na terra, a base da escada, né? E a outra parte estava nos céus. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito importante que a gente compreenda isso. Os irmãos, claro, já vai ter uma noção do que a gente vai estudar. Aqui vai falar das duas naturezas de Cristo. Claro que quando a gente estuda sobre as naturezas de Cristo, a humana e a divina, a gente tem mais facilidade para compreender o plano da redenção. É tanto que, por exemplo, um assunto muito complicado que é a questão da Trindade. Nós só temos a facilidade de compreensão pelo Espírito por causa do conhecimento da natureza humana e divina de Cristo. Se não fosse a compreensão dessas duas naturezas, nós não conseguíamos entender a questão da Trindade. A questão da Trindade, complexa para muitas pessoas, difícil de entender e muitas vezes interpretada de maneira errada, só pode ser entendida à luz do conhecimento das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. No geral, para compreender o plano da redenção é necessário que compreenda-se
sobre essas duas naturezas. Não é em si as duas naturezas que a gente vai estudar. Claro que é um assunto amplo, que a gente já estudou várias vezes, que necessita que seja estudado mais vezes, mas a gente vai citar aqui essas duas naturezas como necessárias à nossa salvação e à compreensão do próprio trabalho de Cristo feito por nós. Né? Então vamos lá. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. Assumindo a humanidade, a parte que chegava até a Terra. Aqui é a parte da escada que está na Terra, a humanidade. Cristo tomou a parte de todo ser humano. Então, assumindo a humanidade, Cristo veio como homem, para sofrer como um homem sofre, sentir as dores que o homem sente, ser tentado como um homem é tentado, para que pudesse ser um exemplo perfeito. Através da humanidade, nós temos a certeza da salvação dos nossos pecados. A certeza da vida eterna através do exemplo de Cristo. A certeza de que nós podemos, sim, em Cristo ser perfeitos. A certeza da vitória sobre o pecado. Caso Cristo não tivesse assumido a humanidade, nós não teríamos um exemplo perfeito. Porque mesmo os melhores exemplos que existiu, claro, homens que foram também perfeitos em Cristo, mas todos pecaram. Todos tiveram sua dificuldade. Unicamente Cristo é o homem que foi totalmente homem, mas que nunca pecou, que sempre reteve consigo a perfeita santidade de Deus. Então é através desse exemplo que nós temos esperança. E também é através da humanidade de Cristo que houve a morte lá do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro, se Cristo, ao vir, não fosse homem, ele não teria morrido. Portanto, não teria cumprido a profecia a respeito do sacrifício do Filho de Deus. Então, a humanidade de Cristo é a certeza de que nós temos o plano da redenção, para que possa fazer um trabalho, né, de compreensão, de ensinamento e também de transformação do nosso caráter. É através dessa humanidade que nós temos a certeza de chegar no céu. Tanto que, além disso, ele também faz intercessão no céu. A gente vai logo mais à frente ver um detalhe sobre isso. Então, assumindo a humanidade, Cristo tomou a parte de todo ser humano. Ou seja, aquilo que eu e você não poderia fazer, que não poderia alcançar, não poderia compreender, tudo Cristo fez. Ele fez tudo para que eu pudesse ter certeza e a correta compreensão de que eu e você, pela fé nele, podemos também conseguir. Literalmente, a humanidade de Cristo é a certeza de nossa salvação. Ele é o nosso exemplo. Ser divino e humano. As duas naturezas. Com o seu longo braço humano, podia enlaçar a humanidade, enquanto com o seu braço divino, podia alcançar o trono do Deus infinito. Tanto é necessário a salvação do ser humano, a humanidade, para poder nos alcançar, como também é necessário a divindade. Unicamente, nós sabemos pela palavra de Deus que unicamente o Criador do homem poderia pagar o preço da culpa. Quando Adão caiu, e consequentemente todas as outras pessoas também cairiam, o único ser que poderia pagar o plano da redenção, a conta que foi adquirida por intermédio do pecado, unicamente a vida do Criador poderia salvar a vida da criatura. Até mesmo os anjos puros e perfeitos que se ofereceram para fazer esse sacrifício não podia pagar o preço
do pecado, que exigia a morte do pecador. Agora Deus se propôs a entregar a vida por nós. Foi a divindade que se comoveu para nos salvar. Mas isso aconteceria, claro, se houvesse Cristo tomado a humanidade. E no caso aconteceu a união do divino e do humano. Mas a escada representa isso aqui, irmão. Representa o acesso que a humanidade tem no céu por intermédio da divindade, a natureza divina de Cristo, e o acesso que ele pode nos abraçar com a humanidade. Jesus divino e humano é a certeza de nossa salvação. Ele é o caminho que leva todos ao céu, que pode fazer com que todos tenham agora acesso àquilo que foi perdido lá no Éden. Eu particularmente estudando sobre esse assunto de João 16, como também de João 14, eu vi o interesse de todos nós, uma necessidade, juntamente com o interesse, muitos têm o interesse de compreender a respeito desse assunto. Apesar de que a gente já estudou muito sobre esse assunto do Consolador, mas sempre fica um detalhezinho que a gente precisa se aprofundar mais, né? Que às vezes a gente não conhece. Eu, particularmente, falando de mim mesmo, até um certo tempo eu não tinha uma compreensão muito clara a respeito desse detalhe, a respeito das palavras de Jesus. Não no geral, né? Mas em alguns aspectos a gente acabava ficando pensativo a respeito do que Jesus queria transmitir quando disse essas palavras. João capítulo 16, versículo 7. Lá no capítulo 14, a partir do 16, ele faz uma promessa do Consolador, né? Ele diz, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador para vocês, para que vocês não fiquem só. Eu vou, mas eu volto. E vocês terão outro Consolador. Não só os anjos tinham como objetivo subir a escada e descer, mas todos os seres humanos estavam na obrigação também de subir a escada. Percebam que muitas pessoas elas avançam na vida espiritual vencendo cada degrau de dificuldade, cada degrauzinho dessa escala sobre Cristo. Você percebe que muitas vezes as pessoas despencam. Então, qual é os degraus que nós devemos galgar? Toda e qualquer dificuldade que você tem, que ela é vencida, é um degrau que você sobe. E como entender essa questão de que Jesus disse, olha, porque ele veio morrer, colocou ali a escada na terra. Mas para nós podermos subir, ele diz assim, é para o bem de vocês que é necessário que eu vá. Se ele não fosse, alguém subiria. Só na morte de Jesus Cristo, a coisa já estava completamente para você chegar no topo da escada. Então era necessário que ele fosse e enviasse o Consolador, que era ele mesmo, o seu Espírito, para exatamente nos dar o poder que está à nossa disposição para vencer cada obstáculo, para subir cada degrau, até chegar no topo. Esse é o objetivo da escada. Como a compreensão da escada comum para nós. Tem aquela escadazinha de madeira, degrauzinho por degrau, né? A gente sobe. O objetivo é isso mesmo, é subir, descer. Tem umas escadas mais sofisticadas, né? Bem protegida, enfim. A mais segura é essa aí, qual você está transmitindo, partindo desse ponto. Essa é a escada mais eficiente, mais segura de se subir. E como homem não tinha como ele ser essa escada na terra, tanto que quando a gente vê as ocasiões dos arrebatamentos de Elias, de Enoque, a gente percebe que foi o próprio Cristo, só que com o seu poder infinito.
serviu de escada para que ele subisse. Né? Digamos que Cristo estivesse aqui como homem, na época de Elias, por exemplo. Não teria como ele levar como homem. Vamos volte lá para o segundo slide. É só para nós equilibrar esse pontinho. A escada ela é essa. Eles subiam, os anjos subiam e desciam sobre o Filho do Homem. Não é o Filho de Deus, é o Filho do Homem. Só que esse Filho do Homem era exatamente o topo, aliás, a base daqui na Terra. Esse Filho do Homem. O primeiro degrau a ser dado na escada. Foi necessário que eles fizessem homem. Agora é o Filho de Deus. Porque eles é a mesma coisa. Não, mas para lá. Estamos falando do Filho de Maria. Agora o Filho de Deus não é filho de Maria. De homem. Então quando se trata do Filho do Homem, na verdade ele teria que vir para morrer. Ele teria que ir para assumir um papel lá no céu, no santuário, de sumo sacerdócio, para interceder. E o maior dos dons ele daria para o ser humano, e era necessário que ele voltasse em espírito, para poder estar em todo o coração, para vencer todo o pecado que há em nós, e expulsá-lo. E assim nós podemos vencer, porque nós só podemos vencer pelo Espírito de Cristo. Então ele enviou esse Espírito, ou seja, ele mesmo veio agora e pode habitar em nós, diz que está à porta e bate. Quando ele bate a porta, ele entra, e quando ele entra agora, ele transforma as almas. O pecado não pode mais ficar dentro do coração quando ele está dentro. Então era necessário que ele fosse, porque ele teria que voltar e estaria para sempre conosco, com os discípulos, e assim daria vitória sobre vitória, né? Avançando de fé em fé, de graça em graça, e subindo essa escada poderosa. Diz que nem os anjos, se não fosse essa escada, diz que os anjos se perderiam na escuridão que existe entre o céu e a terra. E lembrando também, que você está falando aí, no caso de Moisés, Elias e Enoque, se Cristo tivesse parado, eles teriam que voltar. E só existe dois caminhos para que nós possamos chegar até o céu. Através da leitura da Bíblia, através de nossas orações, possamos chegar até Cristo, né? Porque não existe outro caminho para você desviar para ir direto ao Pai. Ele está falando que esse é o caminho, né? Então só existem esses dois caminhos. Posso consertar? Bora. Então, Porque senão nós vamos ser mal compreendidos. Ela disse que não há dois caminhos, só há um. Então a oração, É uma forma. a oração, a palavra de Deus, ela está no mesmo caminho. O caminho é o mesmo, Cristo. Agora, em termos de comunicação, você se comunica com Deus através da oração, e o caminho é Cristo. A palavra de Deus, ele fala conosco, e o caminho é Cristo. Só para fazer aqui uma equilibrada no tempo, para as pessoas não nos entenderem errado, entendeu? Então, tanto a oração vai pelo mesmo caminho, como a palavra de Deus vem pelo mesmo caminho, que é o próprio Cristo. Muito bom. Claro que tanto a humanidade como a divindade de Cristo é necessária a salvação. Isso é bem claro através do conhecimento que Deus já nos tem dado. Tanto Jesus ter vindo e estado com os discípulos e ter deixado o exemplo que ele nos deixou, foi para o bem de toda a humanidade. Foi para o bem dos discípulos. O bem que Jesus fez ao estar aqui com os discípulos foi tão grande que eles, ao receber a notícia que Cristo iria ao céu, até então não compreendida, né? A subida de Cristo, os discípulos ficaram tristes e desanimados, né? Mas Jesus, ele afirmou, é para o bem de vocês que eu vou. Foi para o bem que ele esteve com eles, ensinou, instruiu para que eles pudessem ensinar, instruir a outros, como também era para o bem deles que eles subissem ao céu, como também era para o mesmo bem que ele enviaria o Consolador. Então, ambas as naturezas de Cristo
divina e humana, foi para, no plano da redenção, no trabalho do plano da redenção, foi para o nosso bem. Ou seja, era necessária a nossa salvação. É tanto necessária a divindade como a humanidade, como bem mencionado nos comentários dos irmãos. Olha, depois, quando ele diz que é para o bem de vocês que eu vou, ele tinha um objetivo quando mencionou essas palavras. E também tinha quando ele mencionou que enviaria o Consolador, em verdades especiais que era necessário ao plano da redenção e para a nossa salvação. O irmão mencionou alguns detalhes aí, né? Quando ele mencionou que é para o bem de vocês que eu vou, é porque era necessário que ele subisse e entrasse no santuário como nosso sumo sacerdote. Depois de sua ascensão, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote, como intercessor por nossos pecados. Como o irmão mencionou, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, derramar o seu sangue, cumpriria ali uma profecia que já estava sendo predita há muitos anos, de que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, morreria para a salvação de toda a humanidade, que isso era prefigurado por intermédio do sacrifício dos animais. Então foi totalmente necessário, mas não era, como o irmão mencionou, suficientemente para o plano da redenção, ou seja, necessitava de mais um trabalho. É só voltar a mente para o trabalho do santuário. O trabalho do santuário, do perdão dos pecados das pessoas, dos israelitas, não se findava lá no pátio, depois do sacrifício do animal, né? Era necessário que o animal fosse levado, ou o sangue fosse levado para dentro do santuário, para fazer o processo de expiação, né? De perdão dos pecados das pessoas e depois a remoção dos pecados do santuário. É por isso que ele disse, é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem da humanidade, tanto os que existiram antes da vinda de Cristo, como também os que existiriam depois da vinda de Cristo. Era para o bem de todos esses que Jesus deveria subir ao céu e começar o trabalho de intercessão como nosso sumo sacerdote. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, para fazer o trabalho de intercessão. Sem a expiação de Cristo no céu, o sacrifício teria sido sem valor. Então, por isso que ele mencionou, é para o bem de vocês que eu vou. Ou seja, é necessário que eu suba ao céu. Como é que as orações iam ser expiadas, né? As confissões. Como é que haveria, se existe uma escada, deveria, claro, as nossas petições, os nossos cultos a Deus deveriam subir. Os anjos deveriam levar. Então, necessariamente, deveria ter Cristo lá correspondendo aos sacerdotes, né, e ao sumo sacerdote para fazer a intercessão e a expiação no céu. Não sei se foi no áudio, no slide até do grupo. Passa aí até se foi isso aqui. Isso aí mesmo. Para vocês verem que uma palavra de Deus, ela a cada momento, ela dá aqueles raios e abre. Para quem quiser aprender a cada dia mais. Mas eu lhes afirmo, é uma afirmação que está sendo feita, que é para o bem de todos vocês que eu vou. Ele fala exatamente especificando algo. O bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, olha o que? A questão do bem para ele. O Consolador não virá. Então, quando ele diz é para o bem de vocês, ele tinha algo em mente específico. Enviar o Espírito Santo porque faz parte do plano da redenção. Porque está escrito em Colossenses 2, Filipenses 2:10, 2:13, né? Portanto, é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar.
é como se dissesse assim, é para o bem de vocês, porque sem o Espírito Santo, se eu não mandar ele, vocês não vão conseguir efetuar nada, fazer nada. Então é para o bem de vocês. Agora, outra coisa, no texto posterior, falou dos dons. Depois de sua ascensão, começou nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Ele assumiu a posição de sumo sacerdote para conceder dons. E é exatamente no slide anterior, diz que todos os dons necessários para a igreja. Está tudo contido ali naquele dom. Qual dom? O Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo na vida, Terá todos os dons terá necessários. todos os dons necessários para a tua edificação, para a honra e glória de Deus. Amém. Então, entendido aí, né? As palavras de Cristo, quando ele diz que deveria subir. Claro, para os discípulos ele ficaria, seria melhor para eles, né? No pensamento ainda mal compreendido o plano de Cristo, o plano da redenção, para os discípulos, se ele ficasse, era melhor. Claro, ter a companhia, a presença literal de Cristo seria muito agradável. Só que o plano de Deus estava muito além da simples presença humana de seu Filho com a humanidade. O plano de Deus visava realmente algo muito maior, que era realmente transmitir o caráter de Deus para a humanidade, para os discípulos. E claro, isso só poderia ser feito com a promessa do Consolador. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento, né, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Quando Cristo subiu, lá diante dos discípulos, relata a palavra de Deus que ele subiu diretamente, diz Paulo, para o santuário que não foi feito por mãos humanas, e nem cópia, mas aquele que foi feito por Deus no céu. Diretamente Cristo, quando ele subiu daqui da terra, ele subiu para fazer esse trabalho. Que, paralelamente, esse trabalho só tinha, claro, um efeito com a presença do Espírito Santo junto com a igreja. Nunca, jamais, a intercessão de Cristo teria algum poder, alguma influência sobre nós, sobre a humanidade, sem o Espírito Santo conosco. Por isso, como o irmão mencionou, ele é o principal dom que transmite através desse dom, Deus, através desse dom, transmite todos os outros dons necessários à salvação. Mas Cristo, ao subir ao céu, subiu direto para o santuário. Vê se os irmãos entenderam o verso anterior. Esse aqui? Essa parte preta. Uma pergunta simples, mas é necessário que nós compreendamos. Esse ministério do qual está se referindo, que era durante o ano todo, no primeiro compartimento, porque o santuário tinha 2 compartimentos e mais o pátio. Então, esse trabalho que era feito do sacerdote, não era do sumo sacerdote, do sacerdote, durante o ano todo, 360 dias. O ano hoje, o pessoal diz que é 365, segundo a Bíblia é 360. Então, durante o ano todo, 360 dias, entrava o sacerdote no santuário terrestre, de manhã e de tarde. Esse era o ministério do sacerdócio durante o ano todo. No primeiro compartimento. Está se referindo ao primeiro compartimento. Ainda não está falando que é no segundo, né? Sim. Então, à luz das letras sagradas aí, né? Então, aí está falando do primeiro compartimento no santuário terrestre, que todos os dias, de manhã e de tarde, o sacerdote entrava e fazia esse trabalho ministerial. Tem uma representatividade. Qual era a representatividade disso que ocorria no passado, no santuário terrestre? Essa representatividade também, esse trabalho que eles faziam lá, aqui na terra, agora é feito, é representado
pelo trabalho que Jesus Cristo fez, está fazendo, ou melhor, fez, até 1844, depois que ele passou para o segundo compartimento, ele tem outra representação do outro ministério anual, uma vez por ano. Então representa o trabalho em que Cristo entrou quando ele subiu daqui da terra. Quando ele subiu para o céu, que ascendeu ao céu, ele entrou diretamente no santuário, feito não por mão humana, mas entrou diretamente no primeiro compartimento. Para ver como a questão do santuário ele é profundo. Realmente estou só aqui colocando a miúdos, né? O irmão já fez a explicação ali e vai prosseguir. Mas só para que os irmãos entendam que o santuário terrestre, ele tem um simbolismo, ele tem uma representatividade do santuário, verdadeiro santuário que está lá no céu. Amém. Cristo, o trabalho que Cristo fez de maneira superior, claro, ao que era feito aqui, porque tinha as limitações, né? Era só uma prefiguração, era só sombras do que Cristo deveria fazer no céu. Então todo o trabalho efetuado no santuário terrestre agora deveria ser feito por Cristo no céu. Então era tão necessário a um judeu, a um israelita fazer os seus sacrifícios e agora necessitar da intercessão do trabalho dos sacerdotes, como é necessário que as nossas petições, os nossos sacrifícios sejam também recebidos e purificados por Cristo no céu. E às vezes eu te desculpo, até porque a gente está também transmitindo, a gente está transmitindo também para a internet, e pela internet eu já ouvi as pessoas dizendo que nós adventistas, ao acreditar no santuário, a gente está anulando o sacrifício de Cristo aqui na terra. É como se a gente dissesse assim, olha, o sacrifício de Cristo na terra, ele não é suficiente. Mas, na verdade, a gente está abordando uma importância muito maior de que o plano da redenção não é só o sacrifício de Cristo. É toda uma situação desde a fundação do mundo. Está escrito que ele foi morto desde a fundação do mundo. E esse santuário celeste, esse trabalho lá, ele faz parte desse plano. Sim. Não é que a gente, ao acreditar nisso, a gente está anulando Sim. a morte de Cristo. Mas a gente está abordando a amplitude que é o assunto. Não se resume somente a morte. Mas exaltando, né? É igualmente, por exemplo, você pregar sobre a questão da humanidade, da completa humanidade de Cristo. Para alguns, isso diminui Cristo, né? Mas, naturalmente, você apresentar a doutrina da completa humanidade de Cristo exalta ele. Coloca Cristo numa condição muito superior, porque mesmo sendo totalmente divino, ele alcançou a perfeição de caráter através de uma completa humanidade. Então isso exalta Cristo ao invés de rebaixar, como muitos acreditam. E exatamente como também a questão do sacrifício. Né? Compreensão mesmo, porque já vi muitos comentários realmente bizarros na internet falando mal de Ellen White, falando mal dos escritos. E a própria Ellen White, quando eles falam mal dela, ela mesma diz que a morte de Jesus Cristo foi suficiente. Só que suficiente. E todo suficiente. Só que ela também, ela fala o quê? Que a morte de Jesus Cristo, tá, ali, foi a primeira parte do plano da redenção. Então foi totalmente suficiente na primeira parte do plano da redenção, que era a morte do Cordeiro. Que no santuário terrestre era morto o Cordeiro. Mas depois da morte do Cordeiro era necessário a intercessão, a mediação por meio de um sacerdote. Então é aqui onde entra. Alguns dizem, mas a morte de Cristo não era todo suficiente. Então ela não vai estar mentindo? Não está mentindo. Ela disse que era todo suficiente. Claro que na primeira parte, a morte foi para salvar toda a humanidade, foi suficiente para salvar. Agora, necessitava de uma intercessão. Como é que agora, se Cristo não viesse conforme está escrito aí, e voltasse, e isso era para o nosso bem, ele vinha agora pelo seu Espírito,
para nos conduzir, nos guiar em todo o caminho, em toda a verdade. Tá? Nos guiar em toda a verdade. Como é que era para o nosso bem? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Como é que seríamos libertos sem a verdade? Então era necessário que ele fosse enviar seu espírito, que era ele mesmo despojar da personalidade da humanidade e independente dela. Agora, além da morte do cordeiro, agora tem que haver o sangue. Porque sem derramamento de sangue não há perdão De pecado. Ah, mas Cristo derramou sangue. E cadê o ministério? Tem que ter o ministério do sacerdócio. Como é que agora eu peco? Como é que agora o meu pecado vai ser pagado uma hora? Como é que ele vai ser agora cancelado? Como é que ele vai ser perdoado? Se não existe um perdoador. Sim. Se não existe um trabalho feito por alguém para eliminar o meu pecado. Então tem que entender as duas partes do plano. A primeira parte é importante, a morte de Cristo. Mas a segunda parte está escrito que é tão importante quanto a primeira. Sim. Porque Jesus Cristo humano morreu. E isso é importantíssimo para o homem, para a salvação do homem. Mas esse Jesus Cristo que morreu não deixou de ser Deus, porque agora o seu Espírito deveria ser dado ao homem também, segundo o plano da redenção, para que o homem pudesse se salvar através da morte de Jesus Cristo. Então o Espírito trabalha em nossos corações, apontando que Jesus Cristo, ele, como homem, se fez homem para morrer. Sim. Então esse é o plano completo da redenção. Morte, tá? E intercessão. Afirmar que o sacrifício, unicamente o sacrifício de Cristo, suficientemente, claro, sem a necessidade da intercessão, já era o suficiente para levar a humanidade para o céu, é como se dissesse que uma parte da escada já dava de chegar no céu. Claro que não. A parte de baixo da escada é necessário, como também a parte de cima é necessária. Ou seja, tem que ter uma escada completa. Apesar de que a escada, ela aparentemente não tinha divisão, porque a parte de baixo alcançava a terra, a outra o céu, é exatamente como a natureza humana e divina de Cristo. Apesar de ser distintas, elas se tornam um só ser. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Assim como afirmar, por exemplo, que Jesus é humano, que Jesus é Deus, não tem contradição em afirmar, por exemplo, que ele é o Espírito Santo. Que as pessoas já acham uma coisa totalmente impossível, né? Ao mesmo tempo que Jesus é humano, que Jesus é Deus, que está no céu, ao mesmo tempo Jesus é o Espírito Santo que está conosco. É a mesma escada. Apesar de que existe uma parte que nos alcança e outra que alcança o trono da divindade, é a mesma escada. E os anjos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Visto, Hebreus versículos 14 e 15 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, a humanidade que está lá no céu. É interessante que a humanidade veio para a terra, né? Mas agora ela subiu para o céu. Jesus disse, é necessário que eu vou. É para o bem de vocês. Que penetrou os céus. Um que, como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Necessariamente, essa necessidade do Filho de Deus ser incontaminado estava relacionado ao plano da redenção. Claro, se ele tivesse alguma mancha de pecado, não seria o Cordeiro perfeito. Não seria o exemplo perfeito. Então, tudo que Jesus foi e fez aqui na terra era exatamente para cumprir esta profecia. E como nós, ele em tudo foi tentado, porém nunca pecou. Então, a humanidade de Cristo, ela subiu ao céu sem pecado, para ser um verdadeiro intercessor, para ser o sumo sacerdote capaz de fazer intercessão e expiação por nós no céu. Esse é o trabalho que Cristo ministra no céu, que ministrou, ainda ministra
só que agora num segundo compartimento. Né? Se a gente prestar atenção nos detalhes, nos slides passados, se a gente vai prestando atenção, relata Jesus, filho do homem. Né? Sim, sim. E agora vem aí, está dizendo de Cristo, filho de Deus, para mostrar exatamente essas duas naturezas. Sim, exato. Porque Só voltando um pouquinho. Jesus Cristo aqui, né? Na irmã ele falou. Jesus, filho do homem. Aqui se refere como filho de Deus, por quê? Porque na verdade ele é tanto filho do homem como filho de Deus. Porque o que estava no ventre de Maria, o Jesus, era filho do Altíssimo também. Só que agora ele se fez exatamente homem para fazer com que o homem agora tivesse a ligação com Deus. Então ele, como filho de Deus, ele agora abraça o Pai. Ele agora, como filho do homem, agora abraça o homem. E esse mesmo filho do homem, que teve que se fazer homem, mas ele era Deus, e se fez homem para poder morrer, esse mesmo que morreu, está escrito dizendo que ele subiu, assumiu o sacerdócio lá no céu, como homem, e diz que vai reter para sempre esse sacerdócio. Então ele estava no trono do Pai, quer fazer a ligação do homem com o trono, né? Ele quer que os seus filhos se sentem no trono como ele sentou com seu Pai. E agora ele, com as duas naturezas unidas, inseparavelmente, embora distintas, as duas naturezas. Portanto, ele como homem e ele como Deus que não deixou de ser, era o suficiente para levar o homem. Mesmo possuindo duas naturezas, elas são totalmente unidas. Né? Há uma distinção quando o trabalho do plano da redenção é efetuado. Mas o divino e o humano esteve sempre entrelaçados, sempre unidos. Por isso a menção do Filho de Deus. Né? Vamos ler esse texto aqui que é bastante conhecido. Há um só Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem. Claro que a mediação ela é muito vasta. É um assunto muito amplo que necessita um estudo muito complexo. Claro que não é algo que o homem não consiga pelo poder de Deus. Por quê? Porque geralmente na mediação, a falta de entendimento na mediação, na intercessão de Cristo, é que, por exemplo, prejudica a questão da compreensão sobre o Espírito Santo, sobre a questão da Trindade. Porque há um só mediador. E no caso é o assunto que a gente está falando. Há um só mediador. E esse mediador, ele faz um trabalho importantíssimo. Que segundo a palavra de Deus, como homem, ele faz esse trabalho no céu. E como Deus faz esse trabalho na terra. Então, a mediação, a intercessão, ela é exatamente a mesma. Só que feitas agora em ocasiões ou em lugares, né, diferentes que exige o plano da redenção. Por exemplo, o plano da redenção exige que haja uma intercessão no céu. Exige que o sangue de Deus seja derramado, porque, como o irmão mencionou, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então, a mediação exige um intercessor à direita do Pai, para que as súplicas, as orações, as ações de graça seja recebida e seja purificada e o verdadeiro arrependido possa ser perdoado e restaurado. Só que essa intercessão só é aceita no céu, só é recebida no céu quando o mesmo Senhor faz a intercessão aqui na terra. Porque como essas orações subiriam ao céu, como esses pedidos subiriam ao céu, sem que não fosse inspirado por Deus? Não mencionou o texto, é Deus que opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É o Espírito Santo que faz o trabalho de intercessão no coração do homem. Que aparentemente, segundo a compreensão trinitariana, há um problema na questão da intercessão. Porque se há um mediador entre Deus e os homens, um só, que é Jesus Cristo, o homem,
E lá em Romanos capítulo 8, versículo 36, 37, diz que o Espírito faz também essa intercessão, só que diferente. Ao invés de fazer no céu, ele faz aonde? No coração de cada pessoa. A intercessão, ela é a mesma, agora dividida em partes diferentes. É como a questão que o irmão mencionou aqui sobre a questão do caminho, né? O caminho é um só. Só que para alcançar esse caminho, para ter acesso a esse caminho, tem vários métodos, né? Por exemplo, o irmão mencionou a questão da oração, é um dos meios que nós temos para alcançar o caminho. A questão da intercessão é semelhantemente parecida. A intercessão é a mesma. O mesmo Senhor, o mesmo Deus faz o trabalho. É por isso que o texto diz, há um só mediador. Há um só, tanto um, com a humanidade faz o trabalho à direita do Pai, como nosso sumo sacerdote, um que como nós em tudo foi tentado, mas não pecou, como o mesmo Senhor, com a promessa do Consolador, que iria voltar para os discípulos, faz o trabalho no coração de todo ser humano arrependido. Então o texto está completamente certo. Há um só mediador. Nesse texto vermelho, não. Eu vejo um texto que está lá em Mensagens Escolhidas, dizendo que o Espírito Santo, ele intercede, mas não como intercede Jesus Cristo, né? Jesus. Porque ele intercede com o seu sangue. E como é que o Espírito Santo intercede? Atos 28, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então, porque é um só Deus. Quem é esse um só mediador? Jesus Cristo. Vamos lá, Jesus Cristo ontem, certo? Sim. E quem é esse um só Deus entre Deus e os homens? Cristo Deus. Então, O Filho de há as Deus. duas naturezas. Uhum. Ele como homem intercedendo no céu, tá? Diante do santuário, e ele nos corações da humanidade, fazendo também a sua intercessão como Deus, porque como Deus ele é Espírito. Sim. E como Espírito ele agora, para o nosso bem, habita em nossos corações para nos conduzir em toda a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ele é um só. Ele é tanto mediador no santuário celestial, como também é no santuário. Verdade. E também, vale ressaltar que às vezes a pessoa acredita, né, na questão da Trindade, muita gente só atribui trabalho, digamos assim, ao Espírito Santo a partir da morte de Cristo. Mas como é que as pessoas se arrependiam antes de Cristo morrer? Era através de quê? Era do Espírito Santo. E o propósito de Deus, na questão do santuário terrestre, será se era para as pessoas ficarem fazendo isso o tempo todo? Será se o propósito de Deus não era para um tempo, chegasse um tempo que as pessoas se conscientizassem e não precisassem mais dessa obra do santuário aqui na Terra? Será que o plano de Deus não era isso? Será que o plano de Deus era para viver as pessoas matando cordeiro o tempo todo? Acredito que não. Então, esse trabalho, quem é que fazia essa mediação no céu? Quando o sacerdote diariamente apresentava ali, né, no pátio, aí depois vinha o sumo sacerdote para fazer essa mediação lá no Santíssimo, aqui na Terra. Quem é que faz isso se não fosse o Espírito de Deus? Então a gente tem que entender esse plano completo. Por isso que às vezes é complicado essa questão de doutrinas, baseada apenas em parte da Bíblia. Porque se você for estudar só por parte, realmente abre precedentes para falsas doutrinas. Sim. E a gente tem que estudar ela de forma completa. Aí volta a citar também a questão da morte de Cristo. Se eu me apegar somente à questão da morte de Cristo e os outros trabalhos, aí eu vou criar outra doutrina falsa também. Verdade. Diz que a irmã White comenta que uma das doutrinas que deveriam ter lugar entre as falsas doutrinas dos últimos dias era que o santuário não existia. Aí, sim. E no geral, o protestantismo acredita assim, né? Que não existe o santuário. Porque Satanás sabe que rejeitar o santuário, rejeitar essa mediação, essa expiação é o suficientemente para todas as pessoas se perderem. Claro, né?
sem um salvador, sem um mediador, sem um intercessor, sem um advogado e juiz, como que as pessoas vão ser perdoadas, né? Então, realmente, esse assunto, ele nos ajuda a afirmar nesse trabalho que Cristo faz, que faz junto com o trabalho aqui na Terra. E o trabalho só é eficaz lá no céu porque o poder de Deus atua aqui na Terra. E o trabalho aqui na Terra também depende do trabalho no céu. É a escada completa que se une para a salvação, né? Como homem, Cristo ascendeu ao céu. Como homem, é substituto e fiador. É interessante essa questão do fiador. Ele é a segurança de que a nossa conta vai ser paga. Todos nós, ao pecar, nós adquirimos uma conta, uma dívida, que Paulo até mencionou sobre essa dívida, né? Que não poderia ser pago por nada nesse mundo e nem no universo, sem que fosse pela morte de Cristo. Então, ele ascendeu ao céu como nosso substituto e ele também é o nosso fiador, ou seja, ele é a certeza de que a nossa conta vai ser paga, foi paga. Ou seja, ele é o perdão de nossa dívida. Através de Cristo humano, nós temos a segurança de nosso perdão. Nós podemos agora ser perdoados. A dívida que nós adquirimos com o pecado, agora ela foi totalmente paga quando Cristo morreu. E claro, esse perdão só é assegurado por intermédio do plano da redenção na expiação. Jesus pagou a conta na cruz do Calvário. Mas essa conta pode ser readquirida. Por exemplo, eu posso ser muito bem ser perdoado hoje e eu adquirir de novo a conta, né? A dívida. Porque eu posso pecar de novo. Então o trabalho da expiação evita com que a conta, a dívida que eu adquiri, que foi paga, possa ser de novo readquirida. É por isso que ele é o nosso fiador. E esse trabalho com certeza é feito por intermédio de Cristo no céu. As duas naturezas, falando acerca da natureza de Jesus, o humano está escrito dizendo que é tudo para nós. Já o divino diz que é a certeza para a salvação do crente. Então, se um é tudo e o outro é a certeza, então tem que estar as duas unidas mesmo, porque senão não há como chegar no topo da escada. É um elo completo, né? A certeza é exatamente o divino de Cristo trabalhando no coração humano. Né? Porque sem o divino trabalhar em nossos corações, nós não temos nenhuma condição de subir a escada. E a escada é o Filho do Homem. Sim. E o Espírito de Deus, ele vem exatamente fazer nos conduzir lá à cruz do Calvário. E entender que Jesus Cristo, o homem, é esse que os anjos sobem e descem. E que nós também devemos estar subindo. E como um homem vive para fazer intercessão por nós? Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Esse se eu não for, remete ele à necessidade de uma expiação no céu, para que haja o poder, através do Consolador, na vida do ser humano, para fazer com que o trabalho de Cristo feito na terra, a morte de Cristo, ela tem agora efeito no coração do ser humano. Esse efeito seria produzido pela expiação de Cristo no céu, é para o bem de vocês que eu vou, como também, com certeza, era reproduzido o efeito da morte de Cristo através da vinda do Consolador. Então, era tanto para o bem da humanidade a subida de Cristo, como também era para o bem da humanidade a descida dele. Que aí as duas partes da escada, né? Apesar de que é uma escada só, mas uma parte chega até a terra, a humanidade, e a outra parte chega até o céu. Agora ele diz, é para o bem de vocês que eu vou. Agora aparentemente muda, né? Aquele que veio como homem e tomou a humanidade, agora sobe
para estar à direita de Deus, para interceder, e agora o ser divino que abraça a humanidade, abraça o trono de Deus eterno, agora é enviado para fazer um trabalho que nem o próprio Jesus, humano, né, limitado pela humanidade, poderia fazer na Terra. A gente sabe que Cristo tinha todo o poder, mas a limitação da humanidade de Cristo impedia que o trabalho de converter e convencer os corações poderia ser feito. Nem o próprio Jesus, somente na humanidade, poderia fazer esse trabalho. Agora, como Consolador, que viria para os discípulos, ele teria que realizar esse trabalho nos nossos corações. E claro, se cumpriu, né? Lá no dia do Pentecoste, esse trabalho, esse poder que deveria ser enviado para a salvação dos crentes, foi feito no dia do Pentecoste e hoje também está conosco. Esse trabalho como Consolador em nossos corações é importantíssimo, indispensável. Sem ele, não há crente, não há conversão, não há perdão. Claro que é necessário o Consolador em nosso meio. Isso tem uma grande conexão com o capítulo 14, verso 17, né? Sim. Em relação ao Consolador. Aquele texto polêmico do versículo 16, a resposta está no versículo 17. Esse Consolador, se ele não fosse, aqui pode observar, se ele não fosse, o Consolador não viria. O Consolador diz a irmã que é ele mesmo despojado da personalidade humana. Porém, esse Consolador teria que vir, ele seria enviado da parte do Pai. E quem traria até os homens? Quem é o azeite dourado? O Espírito Santo. Quem traz ele? Os anjos. Os anjos. Através de que o Espírito Santo veria aos discípulos da palavra. Então, um assunto muito profundo, mas super interessante, para que haja uma compreensão dessa coisa de Deus. Ao mesmo tempo que a gente viu sobre o trabalho de expiação de Cristo feito no céu como homem, ao mesmo tempo, como o texto diz, desejar a todas as nações, página 166, enquanto Cristo ministra no santuário em cima, como homem, né, a gente viu lá no texto que ele, como homem, está fazendo esse trabalho, ele continua, porque o texto diz, enquanto Cristo ministra no santuário em cima, ele mesmo continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Ao mesmo tempo, de novo lembrando, Jesus disse, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o Consolador, não virá. Então, ao mesmo tempo que ele estaria no céu fazendo o trabalho que era indispensável ao plano da redenção, à salvação da humanidade, ao mesmo tempo, o mesmo trabalho, só que de forma diferente, efetuado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, seria feito no céu. Cristo, o mesmo Cristo que estaria no céu, ministraria a sua igreja aqui na terra. É só ler, por exemplo, o capítulo 1 de Apocalipse. Você vai ver ali claramente esse trabalho sendo feito no meio da igreja aqui na terra. Então, para alguns, isso é como a gente já comentou, é completamente estranho. Enquanto Cristo está no céu e ainda está na terra, claro, é estranho a compreensão humana, né? Mas ao poder de Deus é totalmente necessário e possível. Foi? Depois que ele morreu, que ele fundiu, que as duas naturezas se fundiram. As duas naturezas foram fundidas antes. Ele tomou sobre a sua natureza divina a humana. Então, quando ele toma sobre si a natureza humana, essa natureza se fundiu. Porque quando ele morreu, as duas naturezas já estavam fundidas, porém distintas. O que morreu foi o humano, a divina não morreu. Né? Então, no caso aqui, o Cristo, ele efetua um trabalho ministerial no céu e ele é o encarregado de enviar os dons.
E aquele Espírito que eles querem, é necessário que ele fosse para poder enviar e estaria sempre com os discípulos. Então, aquele Espírito ali que eles se referem era ele mesmo. Porém, agora despojado da humanidade. Tá? Sem depender de humanidade, agora ele seria o ministério, o ministro da igreja aqui na terra, trabalhando através dos corações da sua igreja. Enquanto lá no céu estaria como homem, fazendo a intercessão e inclusive o enviamento do Espírito Santo. Ah, entendi. Só que eu quero trocar. Cristo ficou no céu e já voltou. O Jesus Cristo veio para humano, cá como Espírito e Jesus humano está lá no céu. Intercedendo como nós. e lá ele intercede com sangue. Porque ele sabe que é o ser humano máximo. Que ele Exatamente. sentiu, Então ele ele que foi homem. E ele que era Deus, agora vem agora fazer com que o homem agora siga em toda a verdade, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. que é o Espírito que faz isso. É o Espírito que faz esse trabalho. Ou seja, Cristo dele, só que agora não mais como homem. E está escrito dizendo que ele, como Espírito, ele está mais próximo de nós ainda, tá? Como se tivesse aqui no nosso meio como homem, quando teve lá com o Papai. Ele diz, agora eu estou convosco, mas depois eu estarei em vós. Está dentro, está mais perto do que está do lado. Com Então ele é ministro do santuário, do verdadeiro santuário lá no céu e também é ministro do verdadeiro santuário que Deus considera que é a sua casa, o seu templo, o ser humano. É interessante, a questão das duas naturezas de Jesus não é que uma é separada da outra. A divindade nunca não depende da humanidade. Agora, a humanidade depende da divindade. Isso é uma prova viva de que nós dependemos de Cristo, de Deus, né? Assim como o Filho na humanidade dependeu da divindade, da natureza divina, é uma lição que a humanidade depende da divindade para ser salva. E esse trabalho é muitíssimo interessante. As duas naturezas de Cristo é tudo para que a gente compreenda e viva o verdadeiro plano da redenção. Elas não têm divisão. A partir do momento que Cristo, que o Filho de Deus tomou a humanidade, como o irmão falou, ali houve a união entre as duas naturezas. A partir daí, apenas no plano da redenção, o trabalho devidamente efetuado pelas duas naturezas iria fazer a diferença. Por exemplo, como entender que quem morreu foi a humanidade? Claro que a divindade não morre, né? Como entender que os corações seria melhor o Espírito para entrar e convencer os corações? Porque a humanidade não tem esse poder. Então, unicamente a ação efetiva de cada natureza é que demonstra ali a questão da divisão. Não em si que a natureza, que eles se dividiram por completo, em alguma ocasião, né? Mas que cada natureza fez o trabalho devido, que era devido no plano da redenção. Quando foi necessária a humanidade, foi efetuado por intermédio da humanidade, as ações, né? Quando foi necessária a divindade, aí teve que entrar em ação o poder de Deus. Mas cada um no seu devido tempo, né? Jesus Cristo, ele se tornando homem, tomando sobre a sua divindade a humanidade, agora ele tomou essa natureza nossa para que nós pudéssemos tomar a dele. Porque se nós não tomarmos a natureza dele, nós não podemos subir até o topo da escada. Então, unicamente uma natureza humana e divina poderia salvar o homem. E o homem só poderá salvo se também receber agora a natureza divina. E essa natureza divina só pode ser recebida por intermédio do ministério de Jesus Cristo em nossos corações. Se não for assim, não há possibilidade de salvação para o homem. Okay? Então, ele agora toma a nossa natureza para que agora nós tomemos a dele. Como é que nós vamos tomar a dele? É exatamente agora, recebendo ele no coração e agora, através da palavra, sendo transformado
e subindo, vencendo cada degrau das nossas dificuldades até chegar ao momento de ser como Adão no princípio. Adão foi feito segundo a natureza de Deus. Tá? Então o homem perdeu essa natureza, que somos nós hoje, no caso. E agora nós precisamos retornar àquela natureza que Adão tinha antes, lá no Éden. Quando assim formos, é porque agora o Espírito de Deus fez nós chegar a esse elevado patamar, a semelhança. Mais uma vez, de Cristo. Porque quando o Pai disse para o seu Filho, passamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, ele perdeu essa imagem e semelhança. Agora o homem volta a ser de novo a imagem e a semelhança de Deus. Em Cristo, Jesus, tudo é em Cristo. Lá foi em Cristo, vai ser em Cristo. Porque agora, como filho do homem, todos agora têm que subir dele. E é aí que nós temos que ter entendimento de buscar essa natureza de Deus. As palavras de Cristo, Cristo sempre ele foi interessado em deixar as coisas muito claras, né? Apesar de que tinha muitas coisas difíceis, a compreensão, o tempo determinaria a compreensão dos discípulos e nossa, mas Cristo ele sempre foi muito enfático, né? Ele gostava de deixar as coisas bem compreendidas. A falta de interesse dos discípulos muitas vezes prejudicava essa compreensão. Por exemplo, palavra tão clara como essa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É muito fácil, é muito simples, não tem parábola, não tem dificuldade de entender uma menção tão clara como essa, né? Que Jesus disse que iria para o céu, mas voltaria. Apenas o entendimento era necessário para compreender essas palavras de Cristo. Que até então, antes do derramamento do Espírito Santo, os discípulos não compreenderam. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, diz o Espírito de profecia, aí eles sentiram a presença sensível do seu Salvador. Eles entenderam, olha, a promessa realmente que ele fez para nós. Disse que iria, porém voltaria para estar em nós. E eles compreenderam exatamente o que o irmão mencionou, né? Agora eu estou convosco, mas estarei em vós. Quando eles sentiram a presença do amado Jesus, do seu mestre, eles entenderam, realmente a promessa se cumpriu, né? Ele disse que iria e voltaria e estaria em nós. É uma compreensão muito importante que eles tiveram, que deve ser a nossa também, né? Que às vezes muito pode acreditar assim, que essa volta é só quando Cristo voltar em glória. Mas não é. Quando ele está dizendo que ele viria mais rápido do que eles imaginariam, e não era só na Senão volta. teria deixado órfão, né? Por cerca de 2.000 anos, né? Qual seria o parentesco de Jesus conosco? Ele como homem, Irmão. né? Ele agora promete o Consolador para nós, certo? Ele diz assim: eu vou, mas eu volto. Quem era que ia voltar agora? Ele ia voltar agora em Espírito. Em espírito ele é o quê? Qual é o parentesco dele para nós? Pai. O Pai. Não vos deixarei órfãos. Órfãos de quê? Irmão, se morrer irmão, Então, é claro, eu não deixarei vocês sem pai. Eu vou, sou irmão de vocês, mas eu vou, tá? Eu sou irmão mais velho de vocês, morri por vocês, eu vou assumir o papel lá no céu. Vou enviar o Consolador, que sou eu mesmo, despojado da personalidade humana. Ele, como Deus, não deixou de ser Deus, ele agora viria como Deus aos corações humanos. E agora ele, como Deus, era nosso Pai. Ele disse: eu não vou deixar vocês como Pai. Eu vou estar dentro de vocês. Mais perto que o que vocês fazem. Então esse é o significado de órfão. Obrigado. Olha o texto que a gente mencionou. Quando no dia do Pentecoste desceu o Consolador prometido, o Espírito Santo, né? E foi dado o poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. São textos como esses e muitos outros que esclarecem e dão a certeza de nossa fé.
Então, o Espírito que foi sentido no dia do Pentecoste, que com certeza é o mesmo Espírito que sempre existiu e permaneceu, até hoje permanecerá até o fim, é exatamente a presença do Senhor. Só que agora diferente, como o irmão mencionou, não como irmão, mas como pai, como Espírito. Interessante, bem no princípio, foi falado da ascensão de Cristo, né? Que ele ascendeu, Sim. assumiu uma posição no santuário celestial, e de repente ele disse: eu não deixo vocês órfãos, não, eu vou voltar para vocês. E aqui no texto é bem abaixo, aqui, quando no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, onde é muito mal interpretado por alguns, esse Consolador prometido, que ele havia prometido no capítulo 14, versículo 16, ali está se referindo ali diante daqueles crentes que ali estremeceram com a presença exatamente daquele Pentecoste, que era uma presença sensível, a presença do Espírito Santo é uma presença sensível, realmente, e chama essa presença sensível do Espírito Santo de Senhor. Em 1 Coríntios, né, em 2 Coríntios 3,17, diz que o Senhor é Espírito, é o Espírito. Então, diz que essa presença sensível do Senhor, que é Espírito, é aquele mesmo que ascendeu ao céu para tomar a posição do santuário. É o mesmo, né? Se o Espírito Santo fosse outro, seria possível sentir essa presença do Senhor, se ele fosse outra pessoa. Aí que há uma resposta para o texto lá do desejado, quando disse, o Espírito Santo é Ele. Há algumas insinuações que até fora até de lógica, né, que as pessoas dizem, é Ele mesmo, é o Espírito Santo mesmo. Que as pessoas colocam cada dificuldade, né? O Espírito Santo é o próprio Cristo no interior do coração. Sim. Outro texto diz o seguinte: queremos o Espírito Santo, que é Jesus. Sim. Meu irmão, são textos que refutáveis. Tipo assim, tem como alguém sentir a presença do irmão Vasconcelos, sendo que é o Senhor que está perto. É complicado, né? Não tem como, né? Então, se essa presença aí que ele sentiu, sensível do Senhor, só poderia ser o mesmo Senhor. Que acendeu Levando em conta que o Espírito Santo seria uma terceira pessoa independente de Jesus Cristo, nesse caso, né? Sentiria os discípulos a presença do Senhor Jesus que subiu? Não, sentiria a presença divina, mas do outro ser, né? Mas o texto é bem claro em dizer que a presença que eles sentiram foi de Jesus, literalmente a presença de Jesus. E nesse caso, na hierarquia, a primeira pessoa, por exemplo, o pai, o filho vem em seguida, inclusive ele assume essa posição, aquele que era Deus que fez homem, ele assume essa posição, por exemplo, lá no santuário celestial, ele não deixou de ser filho de Deus, tá? Continua sendo filho de Deus, embora tomando sobre si a forma do homem, ele deixou a forma de Deus, não a forma, não deixou de ser Deus, mas a forma. E agora ele tomou a forma, tá? E o estilo de um homem. Mas continua agora com as duas naturezas distintas, embora unidas inseparavelmente. Agora ele, com essa presença sensível, que ele disse que não deixaria órfão, o discípulo, essa aqui que é a presença do Consolador, que é chamado de a terceira pessoa da divindade. Sim. Então a primeira, a segunda e a terceira pessoa da divindade. Só que essa terceira pessoa da divindade é ele mesmo, despojado da personalidade da humanidade, independente dela. Não tem nada a ver com divindade. O interessante dessa questão das personalidades, né, que é uma dificuldade para muitos. Para muitos. Não, no geral, para todos é. Né? Alguns já progrediram, né, no conhecimento, outros estão caminhando e outros nem querem. Né? É a escada. Existe aquela dificuldade de falta de entendimento porque você ainda não alcançou. E existe aquelas por negligência mesmo. Aquelas porque você não quer, que você já se firmou em uma certa compreensão e não tem um coração aberto para evoluir. Ou seja, chegou num grau da escada e pronto. Você tem que ter o desejo de subir na escada, né? Porque
lembrando das menções, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, os três poderes celestes, né? Os três poderes, sempre é mencionado, é interessante a gente perceber isso, que esses poderes sempre são mencionados com relação ao plano da redenção, não é verdade? Você nunca vai ver, por exemplo, lá no início, três seres distintos. Você vê o Pai e o Filho fazendo o trabalho lá da criação e aquela coisa toda. O terceiro a gente sabe que já era Lúcifer, né? No céu. Depois, no fim de tudo, você vê o trono e sentado neles o Pai e o Filho. Em um trono. O mesmo trono está o Pai e o Filho. Você vê os três poderes atuando no plano da redenção. Então, para o plano da redenção era necessário tanto a primeira como a segunda como a terceira pessoa da divindade. E muitas vezes as pessoas pegam esse trabalho do plano da redenção, pegam essa atuação das três pessoas da divindade para criar um outro Deus, que é o problema da Trindade, né? Pega a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano da redenção, porque o Pai deu tudo, inclusive o seu Filho, o Filho se deu, tomou a humanidade, mas o poder para salvar estava na divindade, claro, na natureza divina, que é a terceira pessoa da divindade. Então eles pegam esse trabalho, eles pegam o plano da redenção e através dessa menção das três pessoas da divindade, introduzem um falso Deus no meio do cristianismo. Aí gera um problema. Então, é entender a questão do plano da redenção, levando em conta as duas naturezas de Cristo, é que a gente começa a abrir a mente para a terceira pessoa da divindade, que até então, né, para muitos, para mim já foi, para muitos aqui foi um grande problema de compreender, né, para a compreensão. Então, está muito relacionado ao que você entende sobre Cristo. Por isso que tem um livro do Alain Bouillon, que eu uma vez li ele, e ele é muito bom, muito interessante. Conhecer Jesus é tudo. Alguns irmãos já devem ter lido aqui. Ele é fininho o livro, mas ele é muito bom. Ele ajuda a gente a focar em Cristo, a olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, levando em conta o conhecimento das duas naturezas, aí a questão da terceira pessoa da divindade já não é um problema. A atuação dela já não cria a ideia de um terceiro Deus. Já nos ajuda, na realidade, a levar os nossos olhos para o Senhor, para o caminho, né, para a escada. Então, tudo é um processo, né, de aprendizado diariamente que a gente tem. Olha aqui, a grande necessidade, aqui entra essa questão da terceira pessoa da divindade, né? A grande necessidade da terceira pessoa da divindade foi exatamente porque a humanidade não podia fazer o trabalho que a divindade deveria fazer. Desejo de todas as nações, página 671. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos. Desde que foi vencido por Satanás, Adão e Eva, a partir dali o poder do mal tinha crescido. Por muito tempo, né? Cerca de 4.000 anos até a vinda de Cristo. E alarmante era a submissão dos homens. Está aqui relacionado à questão dos homens, né? Já que o plano da redenção buscava salvar a humanidade. Né? E é alarmante a submissão dos homens a esse cativeiro. Então, o poder de Satanás ele está tão profundamente agregado aos homens que era praticamente impossível que os homens fossem libertos. Mesmo por Jesus, o que ele fez para salvar a humanidade, sua morte, os seus ensinos, seu amor e misericórdia, tudo isso estava, mesmo sendo feito com amor e misericórdia, sem o poder da divindade, isso tudo era insuficiente para libertar o homem do poder do cativeiro satânico. É por isso que ele sempre mencionava, quando as pessoas iam até ele para ser curado: se tiveres fé, tudo é possível. O poder estava em Deus. É como se diz, se você acreditar em Deus, se acreditar que eu sou Deus, se acreditar no poder de Deus, tudo é possível.
Porque a humanidade não podia fazer o trabalho que a divindade fazia. Especialmente na conversão do caráter. Nada de transformação que eu devo ter, que você, cada uma das pessoas deve ter, pode ser feito pelo poder da humanidade. Mesmo pelo poder de Cristo lá só na humanidade, né? Porque o texto da irmã, que o irmão já mencionou várias vezes, diz que Jesus tinha limitação por causa da humanidade. Sim, ele tinha limitações. Aquelas limitações, na verdade, não diminuía Cristo, exaltava pelo trabalho que ele veio fazer na humanidade. Mas essa limitação de Cristo é prova, sempre vai ser prova, de que a humanidade não vence nada. A divindade unicamente vence todas as coisas. E mesmo Jesus, que nunca pecou, ele dependeu da divindade para vencer. É interessante a gente entender isso, né? A gente ia fazer esse comentário, porque o ser humano, sem a divindade vinda da parte do Senhor, nós não venceríamos nada. Continuaríamos sendo mais e mais alarmante a nossa submissão aos poderes malignos. Sim. Agora, nós não mais permaneceremos na submissão do poder do mal, que vinha por séculos sendo esclarecido, quando nós agora aceitamos, fazemos como Cristo. Aceitamos em submissão ao Espírito de Deus que nos é enviado. Aí acaba com esse Cativeiro. satânico. Ao pecado, na mesma página, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Em alguns livros, você vai até encontrar uma palavra trindade ali, né? Mas a gente sabe que ela é inexistente nos escritos originais da irmã White. A terceira pessoa da divindade é que poderia fazer aquilo que a humanidade não poderia. Nunca pôde e nunca vai conseguir. A qual viria com energia modificada. Qual não viria com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Esse texto, ele é muito interessante. Fala da terceira pessoa da divindade, que é o único poder capaz de vencer toda tendência, né, tanto tendência hereditária como a tendência cultivada. E essa ação dessa terceira pessoa da divindade, ela é o único meio, o único método, a única força capaz de vencer os nossos pecados. Por intermédio dela, unicamente os pecados são vencidos. Não sei se vocês já tentaram para essa pequena parte, diz que esse poder, essa terceira pessoa, essa atuação poderosa da terceira pessoa da divindade não viria com energia modificada. Vocês já meditaram o que seria isso? Olha só, isso aqui dá nó na cabeça de muita gente. Terceira pessoa da divindade. Olha aí a trindade mesmo. Embora a gente já tenha visto textos próximos, alguns, embora assim, ainda fica com a cabeça toda enrolada. Olha só, ao pecado, a esse cativeiro satânico, só se poderia resistir isso. Assim como hoje nós só podemos resistir o pecado. Se for por intermédio ainda da terceira pessoa da divindade, Consolador, o Espírito Santo. Só podemos sair vencedores se aceitarmos essa poderosa operação. Sim. Da terceira pessoa Da divindade, não da trindade. A qual viria, o que viria? Essa poderosa operação dessa terceira pessoa da divindade viria, tá? Essa poderosa operação, não com energia modificada. Não ia se modificar a energia, não. Não era outra coisa específica, além do que já é Deus, não. Genérico, não. Mas viria como, irmão? Plenitude do divino poder. Plenitude do divino poder. Agora vamos ver. O Pai é toda plenitude. Então, é toda plenitude da divindade. O divino poder. Invisível.
pessoal e invisível, né? O Pai não é assim que está escrito no texto? Sim. Vamos usar aqui a palavra invisível. Ele é toda a plenitude invisível da divindade. Toda a plenitude da divindade de forma invisível. E o Filho é o quê? Toda a Toda a plenitude. plenitude da divindade manifestada. Agora vem o Deus invisível na sua imagem, tá? Que é o seu Filho, que é toda a plenitude. O Pai e o Filho é toda a plenitude. Não viria com energia modificada, mas viria na plenitude do divino poder. Pode observar em João capítulo 14, versículo 23. Aqueles que amam a Cristo serão amados pelo Pai dele. Aqueles que amam a palavra dele serão amados de meu Pai, dizer. E viremos, aí ele faremos nele. Morada. Quando Jesus Cristo faz morada em nós, sabe quem vem junto? O Deus invisível. O Espírito Santo. O Consolador. Que é o mesmo Espírito do Pai e do Filho. Então agora eles vêm em toda a plenitude do poder divino. E não é com energia modificada, não. Então assim é a poderosa operação da terceira pessoa da divindade através do Pai e do Filho, mas ele, naquela questão do todo o poder da divindade invisível, e Cristo, e todo o poder da divindade manifestada. Só que agora ele também em espírito, porque é ele mesmo despojado da personalidade da humanidade independente dela. Esse é um assunto bem sério. Vasto, né? É um assunto que a gente deve tirar as sandálias dos pés, porque é muito sério mesmo. Terra Santa, né? Isso. Aí eu faço uma pergunta. O único pecado que não tem perdão é qual? Contra o Espírito. Blasfêmia contra o Porque o Espírito. Espírito Santo, irmão, a presença do Pai e do Filho, sem a plenitude do poder divino, sem essa presença em nós não venceremos pecado algum. Verdade. Não vai nos convencer de pecado. Se não vai nos convencer de pecado, estamos perdidos. Da justiça, estamos perdidos. Do juízo, estamos perdidos. Agora eu pergunto, Deus o Pai é Espírito ou não é? Pecar contra Deus o Pai, tem perdão? Não. Se ele é Espírito. Só se tiver arrependimento. Mas pecar contra o Pai e dizer não, mas só não tem perdão contra o Espírito Santo. E o Pai é o quê, gente? É menor do que o O Pai é menor do que o Espírito Santo. Espírito Santo, é ele mesmo, né? Aí agora vamos para o Filho, que é todo poder, a plenitude da divindade. Agora peca contra o Filho de Deus, que também é Espírito. Tem perdão. Não. Agora imagina a presença de ambos, do Pai e do Filho. Quando a gente agora não aceita uma mensagem, por exemplo, a mensagem está aí. As palavras são Espírito. Aqui está sendo transmitido para nós Deus. O próprio Pai é transmitido para nós por meio de seu Filho. Vem toda a plenitude da divindade até nós. Mas se eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando quem? O Espírito. E quando eu rejeito o Espírito, é pecado imperdoável. Não é assim? Então é um assunto que realmente nós devemos ter cautela e cuidado. No passado nós vemos muito texto na Bíblia, no Antigo Testamento, em que as pessoas pecaram contra o Senhor, pecaram contra Deus. Na verdade, pecaram contra o Espírito Santo. Não tiver perdão. Diz que há pecados que são para a morte, há outros que não são. Agora eu pergunto, qual é o pecado que não tira do céu? Todos. Agora aquele que você Confessa e. confessa, arrepende, confessa e deixa, isso aí é para a morte? Não. Não é para a morte porque você se arrependeu, mas se você arrependeu o quê? Poderia Todos ser para a eles são morte. pra Né? Então é questão de compreensão da Bíblia. É simples.
Amém, irmão? Deus Então abre vamos cada dia mais, né? nosso entendimento, né? Nós vamos finalizar com esse texto. Eu vou só acrescentar um detalhe que o irmão já muito bem mencionou, explicou o texto, né? Que é bem claro, por sinal. Um detalhe sobre a questão da energia modificada. Eu citei, o irmão falou. Quando foi que por exemplo, quando foi que o poder de Deus, que essa energia está relacionada ao poder de Deus, quando foi que o poder de Deus foi modificado? Quando Jesus tomou a humanidade. Não que o poder de Deus diminuiu, ou que mudou, mas ele, ao reter a humanidade, ele ficou... Esse texto está muito relacionado ao texto lá do mesmo desejado, né? Quando ele disse que impedido pela humanidade. Jesus tinha limitação por causa da humanidade, não o Espírito, né? Não o Filho de Deus em Espírito tinha limitação. Jesus, o filho do homem, tinha limitação. Então, a energia modificada está relacionada a essa limitação do Filho do homem. Mas só que agora o Espírito Santo seria diferente. Por isso que ele diz outro, né? Eu vou enviar outro, porque agora é o poder de Deus em toda a sua plenitude. O que a humanidade não poderia fazer, como o irmão bem mencionou, agora a divindade iria fazer completamente o poder de transformar o coração, a alma de todo ser humano. Então, a energia que era modificada por causa das limitações de Cristo, que por isso que ele disse, o qual não viria com energia modificada, ou seja, mesmo Jesus tendo feito um trabalho que era necessário a salvação, tinha limitação. Mas agora o Espírito que deveria ser derramado era sem limitações. E agora na plenitude do divino poder. Agora a certeza da salvação, que é a divindade de Cristo, estaria no poder do Espírito Santo. Por isso que diz, a poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Nada é possível ao poder de Deus. Esse é o Espírito Santo. Essa é a terceira pessoa da divindade. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja para a honra e glória dele o nosso crescimento no conhecimento, não no conhecimento simplesmente teórico, mas o conhecimento do caráter dele em nossas vidas. Que Deus abençoe a igreja e possamos crescer a cada dia no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vai cantar?